Ora viva pessoal, hoje vou-vos falar de condução defensiva, pá, vou ser chato, e tal, o velhinho que tem mania que é prudente e tal, não sei o quê, mas o que é certo é que nunca fui parar ao hospital por causa da moto, a não ser uma vez em corrida, mas isso é totalmente diferente, e é aí que se devem fazer as asneiras. Agora, vou-vos dar 7, 8 dicas sobre aquilo que devemos ter em atenção na condução de uma moto. E este programa, pá, eu lembrei-me dele porque realmente tenho visto aí comportamentos aberrantes de certos colegas, certos motociclistas, que eu mais chamaria de motoqueiros, a conduzirem motas sem a mínima. Opá, pode ser que isto vos sirva para alguma coisa, não interessa, mas pronto. Divulguem o canal, pá, partilhem-no, convidem gente a ver isto, porque é o meu canal, pronto. Às vezes é chato, outras vezes é bonito, mas é o que temos. Bom, e o comportamento mais, digamos, perigoso que eu tenho visto é andar entre os corredores de carros, em autoestrada, em via rápida, em estrada normal, a uma velocidade excessivamente alta em relação aos carros que vão à vossa beira. Portanto, opá, isto é a maior causa de acidentes que há. É os carros que mudam de faixa, é os carros que apertam a faixa. É impressionante. Portanto, opá, vocês quando fizerem, além que é proibido fazer isso, como sabem, mas vocês quando ultrapassarem pelo meio de duas faixas, ultrapassem com o máximo cuidado, o máximo de atenção, olhos o mais longe possível e pouca diferença de velocidade em relação às filas. Opa, isso vai-vos permitir parar caso aconteça qualquer coisa, ou então, se não conseguirem parar, vai-vos permitir, pelo menos, bater devagar. Portanto, esta é a dica principal. Pá, eu vejo tipos, principalmente motas GTs, a passar entre as filas de trânsito como se aquela porcaria fosse tudo deles. E esses vão parar ao hospital. Vamos à segunda dica. Bom, esta dica é localizada. Saída de túneis. Como sabem, o túnel, pá, à saída dá uma diferença de luminosidade enorme. Não é que a gente não esteja a ver mais ou menos as coisas, mas simplesmente as pupilas não vão reagir tão depressa entre o escuro e o repentinamente claro, e nós vamos ter uma má visibilidade ali. Opa, pode ir um caminhão, pode ir um carro devagar à nossa frente, pode haver uma porcaria de um acidente, pode haver uma paragem obrigatória e digo-vos, a saída do túnel, pá, não é, eu bem sei que os túneis têm velocidade limitada, mas a gente às vezes não as cumpre, mas não é, a saída do túnel não é pacífica, não é a alta velocidade. Assim como a entrada do túnel também temos de ter algum cuidado, vai ficar escuro ou vai ficar relativamente escuro e há carros que, pá, para pouparem na conta da luz, nem sequer acendem as luzes dentro dos túneis. Esta agora é uma dica engraçada, pá, vocês lembram-se daqueles rezeiros, daqueles parolos que andavam de braços esticados a guiar carros e às vezes uma mão em cima da caixa de velocidades e não sei o quê. Opa, vejam, por exemplo, os pilotos de rally, vejam os pilotos de MotoGP, nunca andem com os braços esticados. Pá, andem com uma certa curvatura nos cotovelos, uma certa altura das mãos ao guiador, porque se andarem com braços esticados vocês não vão conseguir curvar a tempo, não vão conseguir desviar-se a tempo, não vão conseguir fazer absolutamente condução nenhuma. Portanto, isso é uma parolada. Mantenham-se a uma distância confortável e não andem de bracinhos esticados, porque isso não existe. Bom, esta era escusado eu falar. O álcool. Opa, há muita gente que anda de moto e para no spot e bebe 2 finos ou 3 e come os termossos e não sei o quê e depois vai montar na moto. Por amor de Deus, senhores, nem um fino. Um fino, pronto, um fino às vezes tolera-se e não há problema nenhum, mas posso-vos dizer que nós, mesmo sem sentir ou sentindo que com 3 finos ou 2 finos ou um copo de vinho ou qualquer coisa continuamos normais, não. Faz diminuir muito os reflexos, faz diminuir muito a nossa capacidade de decisão e eu, por exemplo, não bebo, não consigo beber enquanto ando de moto, bebo água, é óbvio, e de longe a longe, se depois a distância for curta ou qualquer coisa, posso beber um fino, no máximo, isso. Portanto, atenção ao álcool e atenção ao cansaço. Também devemos sentir
quando estamos cansados, devemos parar, devemos abrandar, devemos ver e avaliar até que ponto é que nós estamos com os sentidos todos super atentos. A moto, mal guiada ou guiada nestas condições, é perigosa, não tem chapa à volta. E agora, a dica de ouro. A dica de ouro é manter as distâncias. Opa, a moto trava melhor que um automóvel, é certo, mas nós devemos manter a distância ao carro da frente e, fundamentalmente, devemos manter a distância às laterais. Isto é, quando estamos a ultrapassar ou quando estamos a andar numa estrada que tem estacionamento, etc., não vamos andar junto ao rente aos carros. Pá, há um indivíduo que abre a porta e vocês batem. Há um indivíduo que mete o focinho para sair do estacionamento e vocês batem. Portanto, mantenham a distância à largura e mantenham a distância à frente. E também tenham cuidado com quem vem atrás de vocês. Há gajos que gostam de colar o automóvel atrás de nós, não sei porquê, principalmente quando estamos a ultrapassar nos 120, 130, 140 na autoestrada, vêm aqueles BMWs ou Fiat ou não sei o quê e colam de repente atrás de nós. Alguns até fazem sinais de luzes como se a gente tivesse obrigação, já em excesso de velocidade, de nos desviarmos dele. Mas tenham cuidado, não protestem. Esses gajos são imbecis, totalmente imbecis, e não nos gramam e nós devemos manter a distância a ele ou desviarmos e deixá-lo passar. Portanto, isto de manter as distâncias é fundamental. E dentro de manter as distâncias também devemos ver quem vem atrás de nós. Os 4 pontos, a largura, etc. Uma coisa que eu aconselho aqui é não andem encostado à berma. Quando andarem por uma estrada de 2 sentidos ou autoestrada, etc., andem pelo meio do corredor. Se andarem encostados à berma, convida carros a ultrapassar-vos. Se andarem encostados a meio do corredor, os carros já não vão abusar disso. Se andarem muito junto à divisória entre as duas faixas, será perigoso, pode vir um gajo de frente, portanto, é preciso ter esta noção, este bom senso das distâncias. E uma dica importante, que é fundamental, é certifiquem-se que vos estão a ver. Andem com as luzes acesas, é óbvio, até acho que é obrigatório, mas tenham cuidado e imaginem que um caminhão tem zonas mortas, isto é, os retrovisores do caminhão não cobrem tudo, e vocês se meterem naquela esquina atrás, ou se meterem muito encostado atrás de um caminhão, ou na ultrapassagem por baixo da cabine, etc. Isso são zonas mortas. E aí é preciso ter muito cuidado. Portanto, apercebam-se isto. É tudo uma questão de bom senso. Certifiquem-se que vos estão a ver. Eu já não digo usarem coletes refletores com risquinhas e não sei o quê, etc., porque isso pouco adianta. Ou usarem escapes muito barulhentos, já quem tem a teoria que o escape nos defende, o barulho nos defende, é falso. O barulho provoca os outros, provoca muita gente e quando o barulho é muito alto, ouve-se muito longe e... Pronto, mas são teorias, eu não concordo. Eu concordo mais com a buzina, se for preciso. Mas pronto. E certifiquem-se que vos estão a ver. Certifiquem-se bem desse pormenor, porque também muitos acidentes se dão porque o caminhão apertou na curva, o autocarro apertou na curva para vocês estavam a meter por dentro, porque o caminhão resolveu desviar-se quando vocês estavam mesmo em cima da ultrapassagem, ou resolveu apertar a faixa. Portanto, nos caminhões até é mais raro, que os homens são profissionais e guiam bem, bem-aja aos camionistas e são muito amigos dos motociclistas. Agora, nos automóveis e nas fragonetes, nesse tipo de carrinha que anda a 130 e 140 na autoestrada, que é a fragonete fechada, que também seriam profissionais, mas não são, é preciso ter muito cuidado. Há zonas mortas, há zonas que eles não nos veem e isto é preocupante. Portanto, são estas as diquinhas que vos dou. Sou chato, pronto, esqueçam, mas realmente acho que são úteis. Obrigado. Eu fiz este vídeo a correr, seguido praticamente, portanto vai ter alguns troços de engasganço, e divirtam-se.
gozem as vossas motas, tenham cuidadinho, tá? Para todos, um grande abraço.